Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Henrique e nós vamos para a terceira aula da disciplina de manutenção eletromecânica. Só relembrando um pouco da última disciplina, a gente falou um pouco sobre os tipos de manutenção, só relembrando um pouco os tipos de manutenção, que é a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, a manutenção preditiva e a manutenção detectiva, são quatro. Esses tipos de manutenção, para que servem, né? Cada um tem sua função, cada um tem sua atuação. Então, para que serve? A manutenção preventiva, só relembrando um pouco, é aquela manutenção que você age para que o equipamento não venha quebrar, para que a máquina ela garanta sua produtividade, para que a máquina esteja confiável, para que a máquina produza. Então, a manutenção preventiva é aquela que você age preventivamente a fim de que ela não venha ocorrer, a fim de que não venha ocorrer nenhuma falha no processo produtivo da empresa. A manutenção corretiva é aquela que você age depois que quebra. Mesmo assim, você deu uma manutenção preventiva na máquina, mas por descuido, talvez não cumpriu a risca ou passo a passo da manutenção preventiva, acabou que quebrou. Ou o equipamento forçou demais, por algum motivo ele veio a quebrar. E aí existe a equipe da manutenção corretiva, que é para agir corretivamente, para corrigir a falha. Então a manutenção corretiva ela corrige a falha, enquanto a preventiva ela previne para que não quebre. Então depois da quebra vem a corretiva. Então a manutenção corretiva ela tem que entrar em ação para poder garantir que o equipamento ele volte a operar o mais rápido possível. A manutenção preditiva, que é aquela que você faz a manutenção via ultrassom, você verifica ali como é que está a condição. Eu falei de um tambor, né? O tambor, como é que está o nível de óleo do tambor? O nível de óleo está baixo. Então o que a equipe de preditiva faz? Ela vai lá, por meio de um ensaio de ultrassom, esse ensaio de ultrassom que eles fazem, eles vão detectar, cabe 1 litro. Beleza, só tem meio litro. Então eles abrem uma ordem de manutenção para a equipe lá e completar o nível de óleo do tambor, porque está dizendo que a normalidade dele é 1 litro, mas só tem meio. Então pode ser que seque e ele venha quebrar, porque vai faltar óleo, vai faltar a graxa e ele não vai lubrificar para poder rodar. Então a função da manutenção preditiva é verificar as anomalias dos equipamentos por meio de ensaio de ultrassom para poder agir antes que ele quebre. É praticamente uma manutenção preventiva, elas agem preventivamente, mas elas conseguem analisar por meio de ensaio de ultrassom. A manutenção preventiva não consegue fazer por meio de ensaio de ultrassom. Ela só segue um padrão, um procedimento para garantir a confiabilidade dos equipamentos. Tem que lubrificar, tem que trocar parafuso, beleza, eles seguem uma ordem da inspeção, mas eles não agem com ensaio de ultrassom. Ensaio de ultrassom é manutenção preditiva, beleza? E a diferença de uma para outra, quando vamos supor que cai na prova, então você já sabe que a manutenção preventiva e preditiva eles são diferentes. Eles praticamente agem para que não quebre o equipamento, mas eles têm suas funções, beleza? E a manutenção detectiva é aquela que acompanha a produção normal do equipamento atual, ela segue ali, o equipamento está operando. Eu dou um exemplo para vocês de um sistema que tem na Komatsu, o Contrax, se eu não me engano o nome, e ele atua, eles verificam, eles controlam em tempo real a atuação dos caminhões, das máquinas da Komatsu em todo o mundo. Então, qualquer problema que pode ocorrer, que esquentou demais a peça, vai quebrar do caminhão, automaticamente eles mandam um sinal lá para o Japão, onde fica a sala de controle focal mesmo da Komatsu, e lá eles já dizem, caminhão tal, no país tal, no local tal, ele está com um aquecimento, vai quebrar. Então, para ali para poder verificar qual foi o problema, e então evitar assim a quebra do equipamento. Então eles acompanham em tempo real essa atuação do equipamento. Então essa é a detectiva, então tem diferença de cada uma, beleza? E a gente falou dos 4 tipos de manutenção, agora nós vamos entrar um pouco na administração da manutenção. A gente falou um pouco da engenharia de manutenção, né, que não existia, aí ela começou a existir, começou a ter um foco na engenharia de manutenção. A engenharia de manutenção a fim de garantir a otimização dos recursos, as melhorias contínuas. Então, a confiabilidade do equipamento existiu, sempre existiu, os engenheiros existiram, mas esse setor de engenharia da manutenção, ele é novo nas empresas, ele é de uns tempos para cá, que existe a engenharia da manutenção. Existia a engenharia? Existia. A engenharia que trabalhava com projetos, mecânicos, civis,
civil e tal. Aí a engenharia da manutenção, ela já foi um setor novo, que surgiu já no século XXI. Então, assim, é um setor que veio para garantir a confiabilidade do equipamento, a produtividade, otimizar os recursos. Eu não preciso gastar tanto, sendo que eu posso utilizar um recurso em duas atividades. Uma eu uso de manhã e outra à tarde. Vocês vão fazer o quê? Acaba que, querendo ou não, quem utiliza os recursos, às vezes nem está usando e outra área está precisando. Então, assim, a engenharia já veio para tentar melhorar esse processo, a fim de que as empresas elas não gastem tanto com recursos que não estão sendo utilizados. Então também ela já veio para isso também. E além da engenharia da manutenção, existe a administração da manutenção. O que é a administração da manutenção? Hoje em dia as empresas elas estão muito produção, porque a empresa ela foi feita para lucrar, ela tem que produzir, certo? Que ela tem que cumprir os procedimentos de segurança, de saúde, ergonômicos, então ela tem que cumprir isso. Mas a empresa ela veio para produzir. Então, se ela veio para produzir, ela não tem que ter falhas nos seus processos produtivos. Existe, porque a gente trabalha com seres humanos e com máquinas, né? As máquinas quebram, os seres humanos são falhos. Mas a administração da manutenção ela veio para melhorar os processos, a fim de que a gestão, os gestores de manutenção, eles consigam enxergar as melhorias que eles podem fazer com suas equipes, eles conseguem enxergar as melhorias dos processos que eles podem fazer, as mudanças que podem ocorrer, o cenário, como é que está o cenário, está propício para executar? Não está. Como é que a gente vai agir então? Choveu muito, beleza, choveu muito, e aí? Vai deixar de dar manutenção porque choveu? Então o gestor já tem que pensar longe, já tem que administrar a equipe dele para poder garantir que tudo ocorra conforme planejado, conforme programado, porque tudo é na base do planejamento. Então, se fugiu do planejamento, vai alterar certas coisas lá para frente. Exemplo, a produção da empresa pode ser que altere, porque a máquina era para parar hoje, não vai parar hoje porque choveu. Mas e aí, vocês não preveram essa chuva, assim, vocês não preveram a chuva, não. Vocês não verificaram que poderia chover? E aí, só porque vai chover ninguém vai dar manutenção. Não tinha como colocar tenda, entendeu? Então, vamos executar então as atividades mais críticas. Então, vamos focar nas atividades mais críticas, deixa as mais básicas para depois. Então, assim, o gestor de manutenção ele tem que olhar além disso. Então, a administração da manutenção é feita por todos, porém o gestor tem que intensificar. A administração da manutenção é gerir os processos de manutenção. Vamos supor, o planejamento da manutenção, a programação da manutenção, o controle da manutenção. Então, tudo isso é a administração da manutenção. Cada um tem que administrar o seu, a fim de garantir a produtividade da empresa. Então, isso é a administração da manutenção. Ela é feita por executante, por planejador, por programador, por controlador, por supervisor, gerente, coordenador. Então, cada um faz sua administração, a fim de que o processo ele saia perfeito lá na frente e assim garanta a rentabilidade da empresa. Então, isso é a administração da manutenção. Vamos falar um pouco agora sobre o PCM. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o PCM, que antigamente era PPCM, que era Planejamento, Programação e Controle da Manutenção, ele sofreu uma alteração e ele foi para PCM, porque o planejamento, a programação andam casados, né? PCM, dentro de um PCM, o planejador e o programador, eles andam juntos, às vezes é até a mesma pessoa. A programação está dentro do planejamento, porque planeja o outro programa, então eles se casaram. Então o nome veio de PPCM para PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, sendo que a programação está dentro do planejamento. O que é o PCM, né? O PCM é a sigla de Planejamento e Controle de Manutenção. É uma área estratégica dentro da manutenção da empresa. Então, assim, quando você diz, o PCM é o chefe. Não é que muita gente fala, né? O setor de PCM, eles que mandam, eles são chefes. Não, o PCM é um setor de dentro da área da manutenção. É um setor administrativo da manutenção que está ali para dar suporte para a equipe de execução. Existe num setor de manutenção a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, que são os que a gente mais vê nas áreas. Mas existe também a manutenção preditiva. Mas dentro desses setores, dentro desse setor de manutenção com essas áreas diferentes, existe o planejamento e controle da manutenção, que é a parte estratégica dessa área.
O que eles fazem? Eles planejam, eles programam, eles compram material, eles fazem gestão de custo, eles fazem controle administrativo, eles dão suporte para a equipe de execução. Então o PCM ele é considerado a cabeça pensante de uma área de manutenção. Por quê? Porque ele está ali realmente para pensar, para verificar a melhor forma de executar uma atividade, a melhor forma dos executantes não se acidentarem, apesar de que a segurança cada um faz a sua. Mas o PCM ele está ali para verificar além, para analisar além. Então o suporte administrativo é do PCM. Ao contrário de muitos que pensam que o PCM é a área filha, é uma área filha da manutenção e serve de apoio tático e estratégico para as atividades de manutenção. Então, o PCM é uma área filha da manutenção, ele está dentro da área da manutenção. Então, não é que o PCM é o chefe, eles que mandam. Eles mandam por quê? Porque eles que fazem todo o planejamento, mas eles estão ali como parceiro. As áreas, ela tem que andar junto, ela tem que andar ligada à área da execução mecânica, da execução elétrica. Então, a manutenção tem que estar parceira com o PCM para o negócio andar. Às vezes tem as birras, né? Mas é por isso que trabalho tem que ser em equipe. Se não for em equipe, não vai para frente. Se não for em equipe, não tem nem como rodar. Por quê? Porque por birra, às vezes alguém deixa de fazer, aí acaba que a culpa vem para cima de outras pessoas e acaba prejudicando o time. Quando prejudica uma pessoa, prejudica o time, porque o time já está ali composto de, exemplo, 10 pessoas, então as 10 têm suas funções. Se uma deixa de fazer uma atividade, acaba que vai ser prejudicado lá na frente, entendeu? Porque ou simplesmente por algum problema que aconteceu, ou birra, ou alguma outra variável aí na organização, porque está cheio de organização, cada pessoa tem seu comportamento, tem sua cultura diferente, então é assim, querendo ou não dá problema. Então, para isso existe o trabalho em equipe. E dentro de um PCM, o planejamento e controle da manutenção tem que andar diretamente com a área de execução, que é a área de manutenção. O planejamento, dividindo os três agora, né, que é o planejamento, a programação e o controle. O planejamento deve ser a locomotiva que puxa com seu esforço todos os recursos ao melhor ponto para que haja o melhor desempenho da manutenção e, consequentemente, do negócio, que é a empresa, né? O que é o planejamento? O planejamento é a parte que pensa, na hierarquia do PCM, o planejamento é o mais alto. Por quê? Porque ele que vai verificar a longo prazo. O planejamento ele é a longo prazo. Existe planejamento a curto, a médio e a longo, mas esse planejamento de manutenção ele é a longo prazo, no sentido que anualmente ele tem que fazer todo um planejamento anual com base em um planejamento estratégico que já veio bem antes para a equipe de PCM. Porque a empresa tem que, a Vale, exemplo, a Vale tem que produzir, sei lá, milhões e milhões de toneladas de ferro por ano, beleza. Em cima desse planejamento estratégico da Vale, as áreas vão poder fazer seus planejamentos táticos, né, que é o nível estratégico, tático e operacional. Então as áreas vão fazer seus planejamentos estratégicos, os planejamentos táticos, né? Então para a gente cumprir a produção de não sei quantas toneladas de minério de ferro por ano, então como é que a gente vai agir? Então as áreas fazem seus planejamentos, esse é o nível tático, e manda para o setor operacional para ele poder executar. Então, o planejamento estratégico é a alta cúpula que faz, o planejamento tático é a gerências que faz e o operacional são os executantes. Então, assim, o planejamento ele já está nesse nível tático operacional, porque a gerência é que manda, é que diz, então nós como gerência vamos ter que fazer tantas toneladas de minério. Então a gente vai ter que agir assim, 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 a fim de garantir a produtividade. Então é desse jeito que a gente vai agir. E o planejamento, esse é o planejamento tático. Manda para o setor operacional apenas executar, que é o chamado chão de fábrica. Acho que vocês já ouviram falar, né? Então, o planejamento, ele é tipo a longo prazo, por quê? Porque ele tem um planejamento anual. A curto prazo, vamos dizer, em um mês. Em um mês ele tem que planejar uma parada e que vai precisar de tantos mecânicos, tantos soldadores, tantos caldeireiros, tantos auxiliares, tantos supervisores, tantos técnicos de segurança. Então ele vai planejar isso a curto prazo, daqui a um mês, exemplo, a parada vai acontecer. Então ele vai ver o material que vai precisar, os recursos auxiliares que vão precisar, vai precisar de guindaste, vai precisar de caminhão MUNC, vai precisar de andaime, vai precisar de plataforma para subir em algum lugar. Então o planejador é que vai dizer se vai precisar, com base em uma carteira, que é o chamado backlog, acho que vocês
não sei se vocês já ouviram. O backlog é uma carteira de trabalho onde diz que tem que substituir o parafuso tal, tem que trocar uma chapa em tal local, tem que substituir uma porca, tem que tirar um andaime que está obstruindo o acesso, tem que dar manutenção numa empilhadeira, tem que dar manutenção num britador, tem que dar manutenção numa peneira. Então, esse backlog, que é chamado de, essa carteira de trabalho, que é chamada de backlog, é onde diz todas as demandas que o PCM deve planejar, programar para a equipe de manutenção executar. Então, isso é o planejamento. Então, ele já tem que olhar além. O que ele faz? O que o planejamento faz depois que ele planeja todas aquelas atividades? Beleza, tem que substituir tantas peças, tem que dar manutenção em tantos equipamentos, ok. Ele fez todo o seu planejamento, ele passa por programador. Quem é esse programador? É aquele que vai programar todas as atividades que veio do planejador. Então o planejador falou para ele, olha, eu vou precisar de 2 guindastes na parada que vai ser daqui um mês, eu vou precisar de 5 pontos de andaime, eu vou precisar de um caminhão Munk, eu vou precisar de uma empilhadeira. Ok. O planejador vai correr atrás desses recursos, porque tem uma área que só programa recursos auxiliares. Dentro de uma empresa tem uma área que só programa recurso auxiliar, porque se ficar solto fica bagunçado. Então existe a gestão de recursos auxiliares. Se não for da empresa, é de empresas terceirizadas. Na Vale, no caso, guindastes são da Macro, plataformas são da Mills, que é a Solaris hoje, né? Andaimes são da Parex e da Ômega. Caminhão Munk é da Macro também. Então a Vale faz a gestão desses recursos, apesar delas fornecerem o recurso auxiliar, mas a Vale tem sua equipe de gestão desses recursos. Porque se ficasse solto, poderia, sei lá, gerar conflito de interesse lá na frente. Uma empresa não quer conflito de interesse. Então a Vale tem sua equipe de programação de recurso auxiliar. O que o programador faz? O programador vai numa reunião e programa todos os recursos auxiliares que ele vai precisar. Negocia, porque, tipo assim, são várias áreas que existem na Vale, né? Isso eu estou falando de um site, eu estou falando do site de Carajás, porque nos outros sites também tem muita manutenção. Então, assim, eu estou falando do site de Carajás. Vamos pegar o site de Carajás como exemplo. Aí a gente vai programar os recursos auxiliares. Os programadores, eles têm o dever de programar. O que ele faz? Ele diz, eu vou precisar de tantos guindastes, tantos recursos, tal. Beleza. Chegou lá na reunião, programou, mas faltou um guindaste. Não tem como, porque a outra área tem umas atividades mais críticas e eles vão utilizar o guindaste. Não tem como, de jeito nenhum. Já negociou à torta e à direita e não encontrou um outro guindaste. Programou só um. Mas o planejador falou que queria 2. Então, como é que vai acontecer? O programador vai chegar e vai dizer, ó, planejador, não consegui 2 guindastes, consegui só um. Então, o planejador vai definir, ó, nós não conseguimos um, então como é que a gente vai fazer? Vamos otimizar aqui para conseguir usar um guindaste nas 2 atividades? Vão aumentar o tempo de parada? É crítica? Se não for crítica, dá para tirar uma? Então, o planejador ele vai fazer toda essa jogada estratégica a fim de que as atividades possam ser executadas e não haja dano nenhum para os equipamentos futuramente. Então, o planejador, querendo ou não, ele é a cabeça pensante do PCM e ele é que faz a parte estratégica daquela área. O programador ele está ali como apoio do planejador. E o programador trata carteiras também, o programador é que acompanha a execução. Beleza. Fez tudo lá, beleza. Programou, as atividades vão fazer essa. O programador, eu falei na aula passada sobre o plano mestre de manutenção, que é feito em um project. O programador ele faz um project de manutenção com o apoio do planejador, né? E diz, ó, as atividades que nós vamos fazer, essa. Faz todo um link no project, que o project, MS Project, ele é um programa de planejamento, então é da equipe de planejamento. Então você faz as atividades que vão ser executadas em ordem, você vai listando cada uma no project, o tempo, coloca a mão de obra, os recursos auxiliares, os materiais. Então você vai acompanhando a execução em campo e vai conferindo no seu project, vai atualizando ele. Final de tudo, tipo assim, você mostra numa reunião, o programador e o planejador mostram na reunião o que foi que aconteceu lá. Eles conseguiram executar as atividades certinho e eles conseguiram, em tanto tempo, executar as atividades e faltou essas aqui estão pendentes. Então, as áreas vão verificar a melhor forma de, daqui a alguns dias, executar as atividades que ficaram pendentes. Beleza? Aí verificou as atividades que estão pendentes,
Aí cabe à área, o planejador, junto com a equipe, verificar a melhor forma possível de, de executar as atividades que ficaram pendentes, a fim de que não venha sofrer um impacto lá na frente nos equipamentos. Beleza? Além do planejador, aí tem a equipe de controle. O que essa equipe de controle faz? Essa equipe de controle, existe o controle durante e existe o controle pós, né? Manutenção. Durante a manutenção vai fazendo, existe um controle que é o programador que vai fazendo e passa para a equipe de controle. Olha, a gente precisa disso, 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 foi feito isso, isso e isso. Então a equipe de controle vai atualizando e vai dando o que a pessoa precisa de recurso. Ah, faltou peça, beleza, né? Corre lá no aprovisionador, corre lá no técnico de materiais, beleza. E toda essa equipe de controle que vai fazendo a gestão da manutenção, ela atua diretamente com o planejador e com o programador, mas o programador também faz seu controle em campo e depois tudo é lançado no sistema. Após controle, é aquilo que você faz. Ah, beleza, a gente executou de 50 tarefas, a gente executou 25 tarefas, ficou 25 pendentes. Mas por que ficou? Aí você vai analisar por isso, 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 isso. Então vai justificar cada uma delas, né? Falta de mão de obra, falta de material, choveu, o equipamento chegou atrasado, não deu tempo de executar toda, ficou pela metade, por aí vai. Então tem N justificativas das atividades de manutenção, beleza? Então a gente já falou um pouco do planejador, do programador, do controlador, que nesse controle está os assistentes administrativos, os técnicos de materiais, os aprovisionadores, o assistente financeiro que trabalha com custo e os técnicos responsáveis. Então a equipe de controle ela é totalmente grande. O planejador e o programador também está incluído na equipe de controle, só que eles atuam diretamente no campo com o pessoal da manutenção, né? Então qual o objetivo desse PCM? O objetivo do PCM, do planejamento do controle da manutenção no processo de manutenção, é reduzir e otimizar os custos, reduzir os desperdícios também, que as empresas elas têm muito desperdício de material, o desperdício financeiro também, que é um dos principais que a empresa bate muito na tecla. Eficiência no uso da mão de obra também, a otimização dos tempos de execução, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai otimizar esse recurso aqui para ganhar mais tempo na execução, vamos utilizar, vamos dividir aí, e vamos ganhar tempo, vamos reduzir o custo, então tudo isso gira em torno. Revisão contínua do sistema de manutenção, a fim de eliminar ou aumentar a necessidade de fazer a manutenção, garantir a confiabilidade, reduzir estoques de manutenção e peças reservas, garantir excelência nas práticas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente e buscar constantes padrões de classe mundial. Então, assim, o objetivo do PCM ele é voltado a fim de melhorar sempre o processo de planejamento, controle da manutenção. Então, o seu objetivo é atuar de forma efetiva a fim de garantir a melhoria contínua dos processos, e resulte em rentabilidade e lucratividade para a empresa. Aí a gente falou um pouco das funções do planejador, eu vou mandar no slide para vocês, que é mais detalhado ainda, né? Aí vocês vão ver mais detalhado, eu falei um pouco sobre o backlog, então você já sabe o que é backlog, que é a demanda, a carteira de trabalho, né? As funções do planejamento, né? As funções do programador também, eu falei também as funções do programador, mas eu vou mandar aqui mais detalhado para vocês. O aprovisionador, a gente não falou, eu falei sobre o aprovisionador, mas as funções dele, o que é? Diligenciar os processos de aquisição de materiais. Então, quando existe a ordem de compra de um material, é o aprovisionador que vai garantir assim, esse processo de compra de material. Acompanhando desde a chegada do pedido ao fornecedor até a entrega do material na área. Isso é diligenciar o processo de aquisição. Realizar os pedidos de aquisição de materiais, ou seja, o planejador ele abre lá uma solicitação dizendo que eu vou precisar de 50 porcas, exemplo, né? 50 arruelas e 50 parafusos, exemplo. Aí o planejador manda para o aprovisionador abre essa requisição, só que o planejador ele já manda detalhado o que ele quer, porque, quem tem o conhecimento técnico, obviamente, é o planejador, né? Então o planejador já manda detalhado, o aprovisionador vai e compra conforme o detalhamento do planejador.
Conferir e distribuir o material para execução das atividades. Então, o aprovisionador, ele recebe esse material que vem, vem um fornecedor lá de São Paulo e entregou aqui no Pará. O planejador, ele passa pelo processo do armazém, padrão normal, né, célula fiscal, chega na área, aí o aprovisionador recebe, aloca o material lá no local de material, de guardar materiais deles e confere, entendeu? Para ver se está tudo ok, se está realmente conforme o solicitado. E fazer interface orçamentária com a gestão econômica. Então, tipo assim, porque o aprovisionador é que requisita os materiais, então toda requisição tem seu custo. Então, automaticamente ele faz contato com o pessoal da finança, do financeiro. Ou um técnico um técnico financeiro, um analista financeiro. Então, a gestão econômica tem esses analistas, essas pessoas responsáveis por fazer o controle financeiro geral da área. E depois passa para o setor para fazer o controle geral da Vale, exemplo, né? Então, tem as funções do aprovisionamento, é isso. Aí já falei sobre o controle, né? Que é atualizar sistema, fazer controle de ações, montar a previsão de chegada de equipamento. Então, o controle é isso. Aí depende da pessoa que está fazendo o controle, a função específica dela, a área específica dela é material, é reunião, é material administrativo. Então, depende da pessoa que vai fazer o controle, né? E aí o controle de materiais, que está dentro da carteira do técnico de materiais, que pode ser um técnico de material, pode ser um aprovisionador, porque ambos trabalham com materiais, né? Que é monitorar o backlog. Eu vou mandar para você a descrição para vocês verem melhor. Mas tudo gira em torno de uma gestão de material. Desde a requisição dele até a entrega na área, e a conferência e o recebimento. Beleza? Aí vem dentro dessas de materiais existem as questões de componentes, né? Os componentes. O que é componente? É uma peça daquele equipamento. Vamos supor, eu tenho uma planta que é uma BSM, uma britagem semimóvel. Dentro dela tem vários componentes, que é peneira, alimentador, transportador, britador, rompedor, entendeu? Então, dentro da planta, britagem semimóvel, existem os seus componentes. Então, isso são componentes, são partes de um equipamento, denominado componente. Aí dentro dele também tem a questão. Na Vale tem uma equipe de planejamento de componentes, planejamento e controle de componentes. Então, assim, quando não é eles, é o pessoal da própria área que faz a sua gestão de componentes, beleza? Porque depende também, existem componentes que são pequenos, você guarda na sua área, existem componentes que são grandes, que só guarda em oficina, armazém, por aí vai. Existe essa diferença. E outro assunto que faz parte da manutenção, né, da administração da manutenção, são os indicadores de manutenção, que servem para medir como é que está acontecendo, como é que está sendo, está indo bem. Então, os indicadores de manutenção, eles servem para isso. Um exemplo bem claro é o indicador de KPI, né? O que busca o indicador de KPI? Entender o que a manutenção está fazendo, como ela está ajudando a empresa e o que mais pode fazer para melhorar o desempenho operacional. O desempenho de manutenção pode ser melhorado, tornando mais efetivo e eficiente. Existem esses indicadores de KPI, eu vou mandar para vocês aqui. Existe também o MTBF, alguns aqui, né? MTBF, que é para verificar a confiabilidade da manutenção, né? O que é a MTBF? O período médio entre falhas. Então, MTBF é período médio entre falhas. Eu tenho um equipamento, ele quebrou no mês de janeiro. Beleza, ele deu manutenção, foram garantidas a confiabilidade dele, e ele quebrou de novo no mês de abril de 2019. Janeiro de 2019, depois quebrou em abril. Aí beleza, ele quebrou em abril. Depois ele quebrou de novo lá em agosto. Então, o MTBF serve para você analisar, verificar as falhas desse equipamento. Então, ele quebrou em janeiro, ele quebrou em abril, ele quebrou em agosto. Então, o MTBF então, qual a próxima quebra dele? Então, não é só dizer, ele quebrou a cada 4 meses, não é só isso. Existe a análise de falhas deles, entendeu? O que causou isso? Pode ser algum problema que o pessoal não estão executando na área, não estão lubrificando, eles não estão lubrificando, não estão substituindo os parafusos. Então, depende. Então, a equipe de analistas, eles vão analisar as falhas que levaram a essas quebras de 4 em 4 meses. Então, alguma coisa de errado tem. Não é para quebrar, é para isso que existe a manutenção preventiva. E as outras manutenções. É algum equipamento que está
precisa substituir o nível de óleo. Então, assim, existem essas verificações. Então, a MTBR é para analisar o período de falha. O backlog é outro indicador, né, que verifica o tempo médio da carteira. Eu tenho minha carteira, eu tenho que tratar ela a cada 3 meses. Só que não está acontecendo isso. Estão deixando passar para 6 meses, 10 meses, 12, um ano, entendeu? E não estão. Então, bora tratar o backlog. E por aí vai. São vários indicadores, né? Eu trouxe só um aqui para vocês, uns 2 aqui para vocês, 3, né? Custo de manutenção também é outro indicador para verificar, lógico, né? A empresa tem que cuidar do seu custo. E é isso. Essa aula a gente viu um pouco sobre a administração da manutenção, relembrou os tipos de manutenção, tipo de manutenções, né? Que existe na empresa, que é bem utilizado. A gente falou um pouco também sobre as funções do PCM, que é o planejamento, o controle da manutenção. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Eu vou mandar o material também no grupo. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Muito obrigado e até a próxima aula.